Olá, um ótimo dia para você e para toda a sua família. Seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta terça-feira, dia 10 de outubro. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre muito bom contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos falar um pouco mais sobre diagnóstico e tratamento da anemia. É terça-feira, hoje tem receita. Vamos aprender a preparar um hot dog no palito. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Tem ainda as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder ligar para a gente, responder a nossa pergunta e também mandar a sua dúvida sobre o tema e muito mais. Então fica conosco que o programa Assunto do Dia só está começando. E a anemia é uma doença que reduz a quantidade de glóbulos vermelhos no organismo, no sangue, responsáveis pelo oxigênio dos órgãos. E tem ali várias causas. A mais frequente é a deficiência de ferro e não é normal em nenhuma faixa etária. Ela pode acometer qualquer pessoa, mas sobretudo tem grupos vulneráveis, mais vulneráveis como crianças, menores de 3 anos de idade, tem as mulheres e as mulheres também gestantes. A deficiência de ferro, ela continua sendo há décadas a alteração hematológica mais frequente, acometendo ali de 20 a 30% da população mundial. Como se chega ao diagnóstico da anemia? Como é que se trata a doença? Vamos saber com a ajuda dos nossos convidados de hoje. Vamos conversar aqui no nosso estúdio com o Aderson Araújo, ele que é hematologista do Hemop. Também vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema. Além do Dr. Aderson, a gente vai conversar aqui no nosso estúdio com a Sandra Viana, ela que é nutricionista. Daqui a pouquinho vamos ouvir dicas e também muitas orientações dos nossos convidados de hoje, mas a partir deste momento vamos conferir uma reportagem sobre o tema com o repórter Jedson Pontes. Confira! A anemia é causada geralmente pela falta de nutrientes essenciais para o sangue, como o ferro. A doença é mais comum em crianças, mulheres grávidas ou em meninas adolescentes, mas ela também afeta homens, adultos e idosos. Judite tem 73 anos e convive com a anemia há 16 anos. Ela só descobriu a doença quando precisou fazer vários exames para retirar um tumor na mama. Constatado que esse tumor não era câncer, e sim uma tuberculose mamária. Mas eu passei 5 meses em cima de uma cama. Eu agora estou magra, mas eu era mais forte. Fiquei pesando 45 quilos. Esse neto saiu daqui agora. Era quem cuidava de mim, me levantava. Estava no banheiro para tomar banho, para tudo. Porque eu, ao todo, são 8 filhos e eu tenho 25 netos, pela misericórdia de Deus. Então, eles sempre cuidam de mim, sempre me ajudaram muito. Então, daí foi que começou esse problema. Eu comecei ficando fraca, tinha dia que eu não tinha disposição de fazer as coisas dentro de casa, mas eu sempre fui uma pessoa muito ativa, fazia serviço de casa. Eu mexo qualquer coisa que tiver de casa, encanação, qualquer coisa que se manter na minha casa, eu faço. Mas, infelizmente, fiquei sem fazer. Agora, mesmo, ultimamente, eu tenho umas coisas para fazer, mas fico sem alento nenhum de fazer. Sem a quantidade de ferro necessária para o corpo, Dona Judite começou a sentir bastante tontura e fraqueza. Ela já não tinha aquela disposição de antes, até a cor da pele começou a mudar. Eu estou mais pálida, você mesmo pode presenciar aqui o tom da minha pele, E fico, às vezes eu estou fazendo as coisas, quando eu sai caindo de costa. Sai o caindo de uma pessoa, não me segurar, eu caio. A minha neta sempre faz as coisas. Aí eu estou na cozinha, quando eu vou lá, eu caindo de costas. Caindo mesmo. Já caí na cozinha, já caí na sala. E eles têm muito medo, porque eu tenho um quintal lá atrás. E eu gosto de mexer com as coisas, com planta, medicina, essas coisas. Mas no momento eu não estou mais com aquela condição que eu fazia. Para controlar a anemia, ela precisa tomar vários medicamentos. A alimentação também mudou. Tomo complexo B, tomo sulfato ferroso, passa vitamina C, às vezes me dão vitamina A,
São os medicamentos que sempre eu passo. A beterraba, a cenoura, faço ela crua para comer, fígado, feijão preto. Foi o que a médica mandou sempre eu não deixar de fazer. E eu sempre faço, constantemente, eu faço em casa. Tem que fazer isso constantemente. Daqui a pouquinho vamos mostrar mais coisas que você pode fazer aí, alterar sua alimentação para ficar um pouco distante da anemia. É possível controlar a anemia com a alimentação? Daqui a pouquinho teremos essa resposta, mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa. Que tal interagir com a gente? Que tal participar do assunto do dia desta terça-feira? Olha só, vou te explicar a partir deste momento como é que você faz para interagir, responder a nossa enquete. Vamos lançar a partir deste momento a pergunta de hoje da enquete. Olha só, você vai ligar para a gente para responder o seguinte: você conhece os sintomas da anemia? Sim ou não? É a nossa pergunta de hoje. Você pode participar através da nossa linha interativa 3424-1977. É a nossa linha interativa, você vai ligar para a gente e responder aqui a nossa pergunta de hoje. Você também pode aproveitar a oportunidade de mandar a sua dúvida sobre o tema através da linha interativa 3424-1977. Através da internet também você pode interagir conosco. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço na internet, é a nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia. Deixa sua pergunta, seu comentário, daqui a pouquinho vamos ler ao vivo aqui no nosso programa. 99418-1206 é o nosso WhatsApp, 99418-1206. Manda aí quantas perguntas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho os nossos convidados terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. Olha só, embora o acompanhamento médico seja indispensável no tratamento da anemia, a alimentação correta pode acelerar a melhora de quem já está sofrendo desse mal. Optar por uma dieta que respeite ali as necessidades diárias de ferro certamente ajudará a diminuir rapidamente os sintomas desagradáveis que a doença ela causa. Então, a partir deste momento, vamos aprender um pouco mais do tema com dois profissionais que entendem e muito sobre o assunto. Quero dizer desde já que é um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Sandra Viana, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no nosso espaço. Obrigada, é um prazer. Doutor Aderson Araújo, seja muito bem-vindo também aqui ao nosso programa. Prazer, muito obrigado pelo convite. A gente falou um pouco, né, da doença, mostrou alguns sinais, falou que a deficiência, né, doutor, dos glóbulos vermelhos, chegar a transportar esse oxigênio para os nossos órgãos, existe ali uma dificuldade. Isso é uma explicação genérica, né, que eu estou trazendo. Para reforçar, para deixar para quem está em casa um pouco mais, a compreensão um pouco melhor sobre o tema, né? A anemia, por definição, como é que a gente poderia iniciar o nosso bate-papo definindo a anemia? Bom, pela Organização Mundial de Saúde, o parâmetro que nós usamos como medidor da anemia é a hemoglobina, não é o número de hemácias. A gente às vezes tem hemácias até aumentadas e o indivíduo com hemoglobina baixa, e isso é anemia. Então, por definição, a anemia é diminuição da hemoglobina menor do que 12 gramas por decilitro para mulheres e menor do que 13 gramas por decilitro para homens. Então, abaixo desses valores, nós teremos anemia num e no outro. A gente falou também que o acompanhamento médico ele é indispensável nesse processo todo, mas a alimentação correta ela pode ajudar e acelerar ali a melhora, né, da doença. Como é que a gente compreende essa alimentação correta? Bom, existem dois grupos, né, vulneráveis, que são as grávidas e as crianças menores de 3 anos. Esses grupos eles precisam de uma atenção maior, né, com relação à alimentação. Nos demais grupos, se a pessoa tiver uma alimentação variada, colorida, eu digo sempre um prato bem colorido, e usar o maior número de alimentos, diversificar a sua alimentação, não vai ter a anemia, a não ser em algum caso de alguma patologia. Mas nos grupos de risco, eles têm que dar ênfase a alimentos ricos em ferro, que seriam os alimentos animais, carnes, os peixes, os mariscos, né? A gema do ovo também. Esses são os alimentos que têm uma maior biodisponibilidade. Então, quando a pessoa ingere um bife, por exemplo, de 100 gramas de carne bovina, ela vai ingerir uma quantidade
de ferro que vai ser muito bem absorvida pelo organismo. No caso dos vegetarianos, eles não consomem, né, alimentos de origem animal, então eles têm que enfatizar o consumo de alimentos vegetais ricos em ferro, que são as leguminosas, feijões, lentilhas, os vegetais verdes escuros, né, couve, mas eles têm que ter um cuidado adicional de colocar na mesma refeição uma fonte de vitamina C, um suco de acerola, um suco de laranja, para potencializar a absorção desse ferro. A gente falou também no começo do programa, né, que com o simples exame de sangue, né, doutor, a gente se chega a esse diagnóstico. Mas para desconfiar, tem alguns sinais, a princípio, quando a pessoa está sofrendo com anemia? Alguns sinais que ela pode desconfiar e procurar um médico para tentar solicitar, né, esse exame de sangue? Tem alguns sinais específicos da anemia, doutor? Sim. Primeiro a gente vai falar que a anemia não é uma doença singular, são anemias, no plural. Mas, de um modo geral, como a anemia é a diminuição do teor de hemoglobina, e a hemoglobina que transporta o oxigênio, então a fadiga, a sonolência, o cansaço, a palidez, porque na molécula da hemoglobina existem átomos de ferro que dá a cor vermelha ao sangue. Então, óbvio que quanto menos hemoglobina, menos cor o sangue fica. Então a pessoa fica com palidez. Então a palidez, a hipoatividade nas crianças, nas pessoas que trabalham, a diminuição do rendimento no trabalho, no estudo, na escola, não é? A sonolência, tudo isso é sintoma de anemia. As pessoas, os sinais clínicos são basicamente a palidez, não é? E a dificuldade que a gente nota, por exemplo, de uma criança ou de uma outra pessoa de exercer, de estar exercendo as tarefas que anteriormente exercia e passa a não poder mais. Então, isso é um sintoma de anemia. Com o passar do tempo, a gente vai observando, né, alguns sintomas, desses sintomas, mas é muito comum que os pais, eles chamem os filhos, até os adultos fazem um com os outros. Olhar assim, né, puxa o olho assim, doutor. Tem como desconfiar que a pessoa está anêmica só observando essa parte do olho? Isso é um mito ou é uma verdade? Tem como chegar... É uma meia-verdade, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, a gente não examina o paciente com um único sinal clínico. Então, o olho pode estar irritado, né? A pessoa pode estar com resfriado, alguma coisa, com algum tipo de alergia, e o olho fica vermelho. Mas assim, as asas das orelhas, os lábios, as gengivas, a ponta dos dedos, são outros sinais que a gente observa quando clinicamente vai examinar uma pessoa com um sinal, sintoma de anemia. Algumas pessoas também falam muito do sulfato ferroso, né? Todo mundo pode fazer o uso do sulfato ferroso como complemento dessa alimentação. Quais pessoas podem ser tratadas com sulfato ferroso? É indicado, doutor, em alguns casos específicos? Bom, quando a gente tem uma anemia por deficiência de ferro comprovada, com dosagem do ferro sérico, com a saturação da transferrina, com a dosagem da ferritina, que são os exames necessários para a gente diagnosticar uma anemia por deficiência de ferro, ou uma deficiência de ferro ainda sem anemia. Nesse caso, o sulfato ferroso é um dos medicamentos. É o mais antigo, o mais barato, mas também não é o mais tolerado. Muitas crianças têm diarreia, constipação, mancha dos dentes com o uso do sulfato ferroso. E muitas pessoas adultas também não toleram o remédio. De modo que existem outras preparações de ferro, certo? Que são o glicinato de ferro, o ferro polimaltosado. Então, tem várias outras preparações farmacêuticas do ferro que são boas também e que são, às vezes, melhores porque dão menos efeitos colaterais. No caso, o médico é quem faz essa indicação da suplementação e, após isso, ele pode também encaminhar esse paciente a uma nutricionista para ter uma orientação mais específica, doutor? Sim, veja bem, a correção de uma deficiência de ferro numa criança não é necessariamente para ser feita por um médico. Qualquer profissional da área de saúde, de uma atenção básica, um enfermeiro ou enfermeiro, uma nutricionista, um profissional da enfermagem que esteja diante dessa criança, pode, ou de criança ou adulto, pode prescrever a suplementação de ferro. Porque o mais importante é que a doutora Sandra falou, é comer bem, é se alimentar adequadamente com uma comida colorida, rica em nutrientes. Então, qualquer profissional de saúde pode corrigir uma anemia, não precisa ser exclusivamente do médico. Agora, se complica, não responde, a coisa não vai bem, não é? A atenção básica passa para um profissional de outro nível para
para poder responder essa questão. É um grande desafio, né? Essa reeducação alimentar. Mas o quanto antes ela tenha início, a expectativa de vida e a qualidade de vida dessa pessoa vai melhorar bastante, né, doutora? Com certeza. E ultimamente a gente tem visto campanhas incentivando o aleitamento materno, porque embora tenha um ferro em pequena quantidade, é um ferro que vai ser bem absorvido pelo organismo. Então, a criança amamentada exclusivamente até os 6 meses e posteriormente até os 2 anos, ela vai ter menos chance de apresentar anemia, porque ela vai absorver o ferro do leite materno, que, embora pouco, ele é suficiente nos primeiros 6 meses para evitar uma anemia e depois o início de uma alimentação complementar rica em alimentos que contenham ferro. Quando o senhor bem explicou essa questão, que são anemias, né? Tem vários tipos. A mais comum é a deficiência do ferro, mas também pode ter deficiência de vitamina B12, doutor, também do zinco. Aí são esses tipos de anemias que o senhor acabou de explicar para a gente? Pois é. O outro nutriente essencial, importante, porque é o seguinte, o ferro ajuda na formação da molécula da hemoglobina. Mas para amadurecer as células do sangue, que são os eritroblastos, até que eles cheguem às hemácias, nós precisamos da vitamina B12 para amadurecer o núcleo das células, ou o DNA das células. Então, a combinação de ferro e B12, vitamina B6, ácido fólico e outros nutrientes são necessários para a produção do sangue da gente, do glóbulo vermelho. Então, não é exclusivamente o ferro. Por isso que a gente tendo deficiência de B12, de ácido fólico, de vitamina B6, a gente também pode ter anemia. Então, é por isso que eu falei sempre no plural, né? E tem as anemias que são carenciais, como essas que nós estamos falando agora, mas existem as anemias que são hereditárias. As pessoas nascem com defeito na molécula da hemoglobina ou a falta da produção dela. E aí é um outro grupo de doenças, por isso que a anemias é plural. No caso, quando é, né, do fator genético, quando é herdado, né, essa anemia, quando ela é herdada, fica mais difícil acelerar ainda mais o controle? A gente pode dizer que tem cura a anemia, doutor? Não, normalmente quando elas são hereditárias não tem cura. Algumas já estão passivas, porque a evolução da medicina, da tecnologia, propôs o transplante das células-tronco, das medula óssea, como tratamento. Mas isso é uma coisa que depende de alguns casos restritos e de um avanço maior da disponibilidade do sistema de saúde para poder proporcionar isso aos cidadãos. Mas, de um modo geral, as anemias hereditárias não são curáveis. Elas são defeitos das hemoglobinas e a gente pode, por exemplo, com um teste do pezinho, com cobertura completa, diagnosticar a anemia falciforme, que é a anemia hereditária mais frequente no Brasil. Quando é do fator genético, né, é mais difícil ter esse controle com a ajuda da alimentação? Precisa ter um acompanhamento médico, né? Porque a alimentação só aí não vai corrigir e é um tratamento que vai se prolongar para o resto da vida, esse controle, né, desse tipo de anemia. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações sobre anemia aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Hoje no nosso programa estamos falando sobre anemia. Isso mesmo, e a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate e quem traz essas informações é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você uma ótima terça-feira, para vocês que estão nos acompanhando. Hoje a informação está no site Saúde IG, são 9 sinais de que você pode estar com anemia. A falta de ferro, vitaminas ou ácido fólico pode causar sérios prejuízos à nossa saúde. Muitas pessoas não dão importância a anemias, mas se não for tratada corretamente, pode até prejudicar a saúde do coração. O hepatologista e gastroenterologista Rogério Alves explica que a anemia nunca é causa de algo e sim uma consequência. Ele explica ainda que a gama de doenças que causam anemia é grande, como é o caso das leucemias, doenças autoimunes, linfomas, doenças hereditárias, entre outras. E alguns sinais da anemia são palidez, cansaço e parte interna dos olhos muito brancas. Agora a gente volta ao estudo do assunto do dia para falar mais sobre esse assunto. Valdson, agora é com você.
Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E um ponto muito interessante que a Tânia destacou nessa notícia da internet, ela falou que a anemia, segundo o especialista em que ela leu essa reportagem, disse que não é uma causa, é uma consequência de uma doença. Como é que a gente compreende essa afirmação, doutor? A anemia não é causa, é uma consequência. Porque as anemias são provocadas por alguma coisa que faz com que a hemoglobina seja menos produzida. Então falamos há pouco da deficiência de ferro, dos nutrientes, uma das causas. Mas também há causas hereditárias, em que a gente tem um defeito na molécula da hemoglobina na fabricação pelo nosso DNA, ou também temos a ausência da célula-tronco ou da lesada por ou uma quimioterapia, ou por infiltração da medula por uma leucemia, por um linfoma, ou então uma anemia plástica, que é quando a célula-tronco é agredida imunologicamente e deixa de funcionar. Então, essas são as causas das anemias. Portanto, é sempre uma causa que leva à anemia. Portanto, ela é uma consequência de algo. Dessas anemias listadas agora, né? Tem uma mais grave, ou considerada mais grave, que o tratamento é mais difícil de chegar a esse tratamento, doutor? Tem sim. A anemia plástica, que é a anemia em que a célula-tronco é agredida pelo nosso sistema imune, não é? É a anemia mais grave que temos, que pode o indivíduo morrer em poucas horas, em poucos dias. Então é preciso ser urgentemente tratado num centro de hematologia, para que o hematologista e o médico transplantador, o hematologista que faz transplante, coloque-o na fila ou digamos assim, na prioridade absoluta de um transplante de medula. Então realmente é uma situação em que a gente precisa ter cuidado hematológico específico. Ok, a gente viu essa notícia da internet agora e muita gente usa a internet como fonte de pesquisa. Tem dúvidas sobre um determinado tema? Acessa lá na internet, encontra algumas verdades. Essas verdades ajudam a entender um pouco mais e compreender mais esse processo da anemia, mas também tem muitos mitos. Então, a partir deste momento, vamos mostrar aqui algumas afirmações. E com a ajuda dos convidados, vamos saber se é mito ou verdade e o porquê dessa afirmação. Olha só, a primeira tela diz o seguinte, que os vegetarianos eles correm mais risco de ter anemia? Isso aqui é um mito ou uma verdade? Eu considero um mito, porque o vegetariano ele tem fontes de ferro, né? Se ele tiver uma alimentação balanceada, onde ele inclua os grupos de alimentos que contêm ferro, que são as leguminosas, alguns cereais, as frutas secas, né? Ele vai conseguir ter o aporte de ferro necessário na alimentação. A questão e o problema é os veganos, que não comem nem laticínios, né, nem comem ovos. Esses podem ter deficiência de vitamina B12. Então é importante que as pessoas que são veganas fiquem regularmente dosando a vitamina B12 e o ácido fólico, que trabalham juntas, para poder não terem deficiência de B12, porque é realmente, dentro da dieta vegetariana estrita, é pobre o aporte desses elementos na dieta vegetariana absoluta. Ok, ótimas explicações. Vamos agora até um outro ponto, outra afirmação, mito ou verdade, que crianças e adultos anêmicos são proibidos de praticar esportes? Mito ou verdade? É mito, porque eu, por exemplo, cuido de pessoas que têm a doença falciforme, a anemia hereditária, e eles têm anemia, jogam bola, jogam basquete, praticam esportes e devem praticar esportes, porque o esporte é bom para qualquer pessoa. E tem uma coisa muito importante, nós vamos nos adaptando à anemia, né? Porque quando a pessoa tem uma anemia hereditária e que já nasce com essa anemia, ele vai se adaptando àquele nível de hemoglobina às suas atividades. A mesma coisa vai acontecendo também com a deficiência de ferro. Como ela vai acontecendo lenta e gradualmente, há uma adaptação a isso. Então pode praticar esporte. O importante é que eles se condicionem às suas atividades, à sua deficiência de oxigênio. Então, um esporte talvez de muita produção, um atleta olímpico não será nunca, mas será provavelmente uma pessoa que pode praticar esporte com certeza. Isso vai redobrar também a atenção na alimentação, né? Antes da prática do esporte, ter uma alimentação balanceada vai ajudar a ter energia, né, para gastar no momento do esporte. Porque quando se fala em qualidade de vida, tem que levar em consideração a prática de atividade física, uma boa alimentação e o descanso também, né? Todos eles são bem importantes, né?
E principalmente naquele adulto que não faz parte de um desses grupos de risco, né? Então, ele provavelmente, se ele atender a esses cuidados, ele não vai desenvolver anemia. Próximo ponto, temos aqui outra afirmação. Será que é mito ou que é verdade? Os adultos também eles podem desenvolver a anemia, esse distúrbio? Mito ou verdade? Verdade, né, doutor? É verdade, é verdade. Há pouco nós estávamos comentando aqui, por exemplo, dos bariátricos. Os grandes obesos já têm anemia por conta da doença, a obesidade é uma doença. Eles vão para a cirurgia, às vezes, bariátrica, não é? Porque não conseguiram, com a dieta, com as orientações, perder peso. E quando faz a cirurgia, que modifica o circuito, a gente tem um novo, digamos assim, condicionante de uma anemia que vai surgir. É preciso ter vigilância nos bariátricos pós-cirurgia, porque exatamente pode acontecer anemia no adulto. Porque geralmente, né, ou na maioria das vezes, quando se faz essa cirurgia bariátrica, precisa ter um suplemento, né, com vitaminas. Esse suplemento é por conta já dessa carência que é desenvolvida, doutor? O suplemento, veja bem, o bariátrico precisa ter um acompanhamento psicológico, cirúrgico, ou médico cirúrgico, clínico cirúrgico, e precisa ter da nutrição. Ele precisa reeducar a sua alimentação, porque não adianta só fazer a cirurgia. Tanto que um percentual muito grande deles voltam a engordar, se não tiverem uma adequada reeducação alimentar. E aí a nutrição é fundamental. Tem que ter o acompanhamento, né? E verificar sempre os níveis de ferro, de vitamina B12, porque a área de absorção, na maioria das cirurgias, ela se tornou bem restrita. Então, não são absorvidos uma série de nutrientes que precisam, não só através da alimentação, mas muitas vezes de uma reposição, né, desses micronutrientes. E esse acompanhamento é feito de quanto tempo, mais ou menos? Ele tem que fazer esse exame de sangue de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses? Como é que funciona? Veja bem, existe uma lógica da trimestralidade. Porque é o seguinte, de 3 em 3 meses, nós renovamos os nossos glóbulos vermelhos. Eles vivem de 90 a 120 dias. Então, se essa periodicidade for obedecida de 3 a 4 meses, provavelmente a gente vai detectar precocemente uma instalação da anemia. Ok, vamos conferir agora a próxima afirmação. Vamos aprender um pouco mais sobre o tema. Mito ou verdade que a anemia maltratada pode virar leucemia? Eu acho que esse é o primeiro e o principal medo quando a pessoa recebe o diagnóstico da anemia, né, doutor? Muita gente tem essa dúvida. Será que a anemia maltratada, ela pode virar uma leucemia? Não, isso é a mais absoluta inverdade. A leucemia é uma doença dos glóbulos brancos e a leucemia, sim, provoca anemia porque ela infiltra a medula óssea e ocupa o espaço da produção das hemácias. E aí nós vamos ter anemias. Mas, o contrário, uma anemia não vira uma leucemia. Existem algumas condições em que as anemias são por um defeito também da célula-tronco, um defeito maligno, que a gente chama mielodisplasia, que essa mielodisplasia pode se transformar numa leucemia, num percentual pequeno dos casos, mas pode. Então, é uma inverdade. A anemia não dá leucemia. É uma inverdade, mas é muito perguntada, né, doutor, no consultório. Muitíssimo. Muita gente... É o grande medo, porque a leucemia, como é uma doença maligna, há um medo muito grande das pessoas de que aquela daquela condição que ele esteja, seja uma leucemia ou a expressão de uma leucemia, mas não é verdade. Ótima explicação, vamos agora até um outro tópico. Próximo ponto, mito ou verdade? A anemia é sempre um sinal de má alimentação? Mito ou verdade? É mito, porque tem várias causas, né? Nem sempre é a má alimentação que causa anemia, né? É como eu falei há pouco, né? Existem as anemias hereditárias. A pessoa já nasce com defeito. Então, não é uma questão alimentar. Ou então, aquela que eu falei da anemia plástica ou uma leucemia, em que a medula é infiltrada ou a célula-tronco adoece e você não pode culpar a alimentação da pessoa por esse motivo. Próximo ponto, temos aqui outro tópico. Vamos descobrir, será que é mito ou verdade, que o suco de beterraba acaba com a anemia? Mito ou verdade? É mito. Isso aí, a maioria das pessoas acredita, né, que um suco de beterraba é ótimo para anemia, quando na realidade é um ótimo suco, mas não vai tratar a anemia, né? O ferro do suco de beterraba é insignificante
no tratamento de anemia. Então, existe sim a necessidade de um aporte com alimentos ricos em ferro. Se for um aporte de produtos de origem animal, melhor, porque ele é melhor absorvido pelo organismo. Então, um bife, aí eu sempre digo, prefere um bife pequeno de carne bovina, ou um peixe, ou 2 litros de suco de beterraba. Então, assim, é inviável se curar a anemia com a beterraba. Acho que é por conta da cor, né? A cor ali remete ao sangue, aí muita gente acredita que ingerindo o suco da beterraba vai ganhar um pouco mais de sangue e vai evitar a anemia. Mais ou menos nessa... Existe uma fantasia de que o vermelho... Bom, a associação de que o vermelho é o sangue, a beterraba é o sangue, a cenoura é o sangue. Às vezes a gente encontra uma pessoa, uma criança que está super alimentada com carotenoides, né? Que são essas substâncias que dão cor ao vegetal, cor vermelha, avermelhada, alaranjada. E aí a criança chega impregnada de caroteno, já amarelada. E aí fica confusa. Então, realmente... não é esse o nutriente. Eu sempre digo aos pacientes que querem uma orientação nutricional médica, assim, sumária, eu digo, olha, com certeza uma folha de alface, de couve, tem muito mais ferro do que uma beterraba inteira. Então, e tem mais uma coisa, aí eu digo para as mulheres isso, e tem mais uma coisa, a beterraba tem açúcar e engorda. Então, não coma a folha de alface que ela não engorda e dá ferro para você. Então... Ótima explicação. Vamos agora a outro ponto, outro tópico, mito ou verdade? Posso colocar todos os dias um bolinho desses comprados prontos, né, na lancheira do filho, doutora? Eu não sou radical, mas assim, não é um alimento saudável. É um alimento industrializado e que deveria só entrar eventualmente na alimentação de uma criança. Existe uma série de alimentos saudáveis que podem ser colocados na lancheira, né? Frutas, pode até preparações tipo bolos caseiros, que a gente pode fazer um bolo de cenoura, e sanduíches também mais naturais, mas alimentos industrializados contêm excesso de açúcar, excesso de sal e excesso de gordura. Então, devem ser evitados ao máximo. Ainda tem corantes, né? Tem alguns aditivos também para conservá-los nos supermercados. Isso não vai ajudar em nada, né? Nem tratando de anemia, nem outra complicação, né? Ficar distante. Quanto mais distante, melhor, né, doutor? Um montão de química desnecessária, né? Porque realmente, como a doutora Sandra falou, é uma coisa assim, de repente, eu não tenho saída, vou botar aquilo na cheirinha com urgência alimentar, mas não pode ser o normal. Próximo ponto, temos aqui outra tela para a gente saber se é verdade, se é mito. Comer qualquer carne, né? Vermelha, não só o fígado, também ajuda? Também. O fígado, ele... O fígado é sempre lembrado, né? Sempre lembrado porque ele tem um teor um pouco maior de ferro. Mas a carne vermelha, qualquer ela, até a própria carne de porco, até o próprio frango, os peixes têm ferro que são bem absorvidos pelo organismo. Ainda mais uma coisa, né? O fígado tem um maior teor de gordura do que algumas carnes. Um bifezinho magrinho, né? Eu lembro sempre essa coisa da gordura também, porque a gente pode evitar a gordura animal comendo um bife de carne mais magra, não é? Que tem um bom teor de ferro, e tem mais uma coisa, a carne vermelha também tem muita vitamina B12. Então, é muito importante para a associação das duas coisas, portanto, é um complemento alimentar muito bom, quer dizer, para as pessoas. E também é interessante lembrar que não é só a carne de primeira. Qualquer tipo de carne bovina, um músculo, um acém, também tem os mesmos teores de ferro, a vitamina B12, então são fontes boas para a alimentação. Com menos gordura. Com menos gordura. Próximo tópico, mito ou verdade, temos aqui outra afirmação. A anemia, ela pode dar vontade de comer terra? Isso aqui é mito ou é verdade? É verdade, é verdade. Existem algumas coisas que a gente chama em medicina de atavismo. Então é aquilo que a gente vai procurar como uma necessidade vital, básica para sobreviver. E isso é muito comum a gente encontrar crianças que comem terra, não é? Pode ser uma necessidade de reposição de ferro, pode ser indicativo de ferro, pode ser um hábito meio diferente, mas é absolutamente comum acontecer isso. E eu tenho visto muito em pessoas civilizadas que têm deficiência de ferro grave, como as mulheres que fazem cirurgia bariátrica, continuam menstruando muito, com baixíssimos teores de ferro, vontade de comer giz, né? Algumas professoras comem o giz depois da aula,
comer gelo, mastigar o gelo, é uma sensação atávica que está comendo terra também. Então, existem esses hábitos. Depois que a gente corrige a deficiência de ferro, esses hábitos desaparecem. Então, isso é muito comum acontecer. Então, comer terra é porque na terra tem muito ferro. E a gente vai buscar isso atavicamente, essa necessidade. Esses hábitos podem ser danosos, se não controlados. Óbvio que pode ser danoso para os dentes, assim, por exemplo, comer tijolo, né? Comer telha, caco de telha, comer tampa de quartinha, como existia antigamente. Isso tudo são hábitos que a gente vê porque a pessoa vai procurar no barro o ferro que existe contido nele. Ok. Vivendo e aprendendo, né, doutor? Essas curiosidades da vida, a gente vai vivendo. Eu também ainda continuo aprendendo muita coisa com os doentes. Muito interessante. Vamos agora até um próximo ponto. Temos aqui uma última afirmação para saber se é mito ou verdade. A anemia pode ser transmitida de pai para filho, que foi a herança, né, que a gente falou, né, o fator hereditário. Só as anemias hereditárias podem acontecer isso, mas uma anemia por deficiência de ferro, uma anemia nutricional, uma leucemia, não necessariamente é uma doença transmitida de pai para filho. Ok, agora eu vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vamos a um rápido intervalo. Você que está em casa ainda tem dúvidas sobre o tema, pode mandar sua pergunta para a gente através da linha interativa 3424-1977, é a nossa linha interativa, 99418-1206, é o nosso WhatsApp, também você pode acessar e deixar a sua dúvida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia para aprendermos mais sobre a anemia. É o tema em debate hoje aqui no nosso programa. Muita gente está participando através da linha interativa, também através do nosso WhatsApp. Você que está em casa tem dúvidas, pode participar, será o maior prazer receber a sua dúvida e responder aqui com a ajuda dos nossos convidados de hoje. 3424-1977 é a nossa linha interativa, 99418-1206 é o nosso WhatsApp. E devido ao grande número de perguntas, a gente já vai começar a repassar essas dúvidas que estão chegando aqui dos nossos telespectadores. Vamos repassar para os nossos convidados. Tem aqui a participação da Andressa. Ela disse que está grávida e quando ela era criança ela tinha anemia. Essa anemia era muito frequente na infância dela. E ela tem medo que essa anemia ela possa voltar agora e, como ela está grávida, de ter algum problema com o bebê. Existe alguma complicação que pode ser causada na gestação, no caso, se a anemia dela voltar, pode interferir no desenvolvimento do filho na barriga, doutor? O que a gente poderia responder para a Andressa? Bom, pode sim, não é? Mas ela deve estar fazendo o pré-natal. Então, o médico do pré-natal pede hemogramas para saber se há anemia ou não, ou se há alguma outra deficiência ou uma doença na mulher, já que a gravidez não é doença, é uma coisa saudável. Agora, se ela tiver uma deficiência de ferro ou de algum nutriente, como a vitamina B12 ou o ácido fólico, pode interferir. Então, é preciso que ela vá ao médico da pré-natal e que ele faça os exames que o pré-natal exige que sejam feitos. Se ela não tem anemia, não tem nenhuma deficiência de nutriente, ela não tem que se preocupar. Mas a gente sabe, a Organização Mundial de Saúde já recomenda que a mulher, na hora que estiver pensando em engravidar ou se programando para isso, já tome o ácido fólico e que o tome durante toda a gestação. Então, é muito importante que o ácido fólico seja dado. Isso diminuiu enormemente os defeitos do tubo neural. Aqui era também o fechamento, o lábio leporino, a fenda palatina, diminuiu enormemente a incidência depois do ácido fólico ser dado no pré-natal, na atenção básica de todas as gestantes. Então, isso é fundamental para que ela não tenha uma complicação do bebê. Mas o médico do pré-natal deve dizer se ela tem, ou a médica deve dizer se ela tem ou não alguma coisa. E a alimentação durante esse período da gravidez também deve ser rica em ferro, deve ser levada em consideração. Tem que ser uma alimentação completa, variada, e também essa gestante tem que controlar o peso para evitar um ganho de peso excessivo que vai prejudicar no final a gravidez. Tá? Outra participação aqui no nosso WhatsApp, a Eutália, ela que mora em Carpina, ela tem 62 anos, ela disse que vai começar a tomar o Aromazin, né, em comprimido, durante 5 anos para um câncer de mama. Ela disse que começou a tomar esse ano a medicação e ela quer saber se essa medicação ela pode causar anemia.
Bom, eu não sou oncologista e não conheço os efeitos adversos do Aromazine, não conheço. Mas muitas medicações competem com ácido fólico, esses remédios todos que fazem controle de doenças oncológicas. Então é preciso que ela seja e deve estar sendo acompanhada por um oncologista. Os oncologistas são clínicos, são médicos, né, que são pessoas que têm formação de como acompanhar as anemias e sabem que se houver alguma deficiência de algum nutriente, eles vão pedir nos exames o controle disso. Então, eu acho que ela deve ser acompanhada por um médico que vai dizer o que vai ter. Entendeu? A pergunta agora é da Josiane André, ela que é de Abreu e Lima, ela quer saber a opinião do doutor em relação à glutamina, né, no tratamento de pacientes falciformes. Qual a opinião do doutor sobre a glutamina? Bom, Josiane, eu lhe conheço muito bem, você é mãe de um paciente falciforme e veja bem, a L-glutamina foi aprovada agora, há pouco tempo pelo FDA, que é a Agência Regulatória de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos, como uso na anemia falciforme para ser coadjuvante ou substituto da hidroxureia em quem não aceita ou quem não tolera. Então, é um remédio para anemia falciforme. No Brasil, nós temos a L-glutamina, assim, não na forma que foi testada, que foi de sachês preparados pela farmácia, digamos assim, de manipulação. Mas o Brasil pode ter, a gente pode comprar a L-glutamina, fazer os sachêzinhos, e aí as doses são de acordo com o peso do paciente. Isso é o hematologista que deve cuidar, e é um remédio, é uma alternativa que a gente tem para a anemia falciforme, para as crises de dor principalmente. Ela deixa aqui outra pergunta, e é mais uma cobrança, né, ao governo do estado. Ela quer saber também sobre a falta da medicação Idreia, né? A medicação é essa, doutor? Que é a hidroxureia, Pronto, ela quer saber as consequências, né, da falta dessa medicação, quais as causas na vida dos pacientes que se tratam de anemias falciformes. Ela fala que a farmácia do estado, né, está no desabastecimento, esse tipo de medicação na farmácia. Ela faz a cobrança aos governantes, né, em relação a esse abastecimento dessa medicação Idreia na farmácia do estado. Ela quer saber quais as consequências na vida dos pacientes que se tratam da anemia falciforme. Bom, eu não sei quais são as causas que o governo deixou, a Secretaria de Assistência Farmacêutica deixou de fornecer ao EMOP para distribuir aos pacientes a hidroxureia. Eu não sei quais são as causas, mas acho que é uma cobrança que tem que ser feita, porque é a obrigação do governo dar isso, já que o Ministério da Saúde repõe o dinheiro correspondente. Então, a Idreia é o remédio, a hidroxureia, é um remédio que mudou, que transformou a vida da doença falciforme. Diminui mortalidade, diminui o número de crises de dor, portanto, episódios de necessidades de internamento, menos mortalidade. Então, com isso, a gente está, na ausência, pondo em risco a vida de pessoas com doença falciforme. Eu não preciso dizer mais nada. As pessoas estão adoecendo mais, estão morrendo mais, por falta de um remédio que é obrigação do governo do estado de Pernambuco dar aos pacientes do EMOP. Então, é isso que é o mais dramático da situação. Faz 3 ou 4 meses que o remédio não aparece na nossa farmácia e as pessoas estão adoecendo e morrendo por esse motivo. Aqui fica a nossa cobrança, né? Porque são vidas. São vidas que estão correndo risco de morte, infelizmente, por conta desse desabastecimento. A nossa produção vai entrar em contato, sim, com a assessoria e vai dar a assessoria do Governo do Estado, Secretaria Estadual de Saúde, e vai repassar o que a Secretaria de Saúde do Estado ela alega sobre esse desabastecimento. A gente precisa ligar, entrar em contato para saber e vai repassar, sim, essa notícia para essa mãe que ligou preocupada. A gente agradece a participação aqui no nosso WhatsApp. E agora tem a participação da Cristiane Oliveira, ela que é de TGPO. Ela disse que desde quando lembra que tem anemia, né, sempre toma uma medicação e a hemoglobina dela não passa de 9. O clínico já vem investigando várias áreas e agora pediu um exame de colonoscopia. Teria outro exame? E ela agradece aqui também aos convidados pelas explicações. Ela fala, estão explicando com excelência. É a Cristiane Oliveira de TGPO. Tá bom, Cristiane, é o seguinte, primeiro tem que diagnosticar que tipo de anemia você tem. Se você tem uma anemia por deficiência de ferro e você é uma mulher ainda menstruante, você menstrua, a principal
causa de anemia por deficiência de ferro em mulheres no mundo inteiro é pelo aumento do fluxo menstrual. Então, é preciso ver isso. O outro ponto, que é a perda digestiva, aí a colonoscopia, a endoscopia, são exames complementares também, que vão servir para diagnosticar uma anemia por deficiência de ferro já concluída e diagnosticada como sendo. Então, é preciso que você veja com o seu médico, que está sendo o investigador disso, quais são os exames necessários e complementares. Às vezes, uma anemia que não é por deficiência de ferro, ela não é por deficiência de ferro, é por outro nutriente ou é por uma condição hereditária. É preciso que seja vista por um médico. Temos aqui outra participação, a pessoa pediu para não se identificar, mas quer saber se é mito ou verdade que cozinhar os alimentos numa panela de ferro ajuda a aumentar a quantidade de ferro desses alimentos? Mito ou verdade? Isso era muito praticado antigamente, né? Não é mito, mas assim, não é o ferro que a gente quer que a pessoa consuma. A gente quer que ele consuma os alimentos ricos em ferro. Mas a panela era uma alternativa antigamente, onde havia recursos escassos para intensificar o aporte de ferro. Agora, uma coisa que eu gostaria de salientar é que quando for fazer um tratamento para uma anemia, além da alimentação rica em ferro, tem que haver alguns cuidados durante a refeição que você vai consumir, ou o bife de carne bovina, ou feijão, você tem que ajudar essa absorção de ferro consumindo um suco ou uma fruta rica em vitamina C e evitar nessa mesma refeição o consumo de alimentos que vão impedir essa absorção, que seriam refrigerantes, café, chá e produtos lácteos. Então, se você vai utilizar um purê, um pudim de sobremesa, isso aí vai cortar a absorção do ferro que você ingeriu naquela refeição. É verdade que a banana também, no almoço, ela meio que atrapalha a absorção do ferro na alimentação? É verdade ou é mito? É verdade em menor importância do que esses outros que eu falei, mas ela também tem, devido às substâncias que tem, ela consegue retardar um pouco ou impedir um pouco a absorção do ferro. Então, o feijão com banana, que muita gente acha uma delícia, não deveria ser consumido, né? Por quem precisa de um aporte maior de ferro. Ok, temos aqui outra participação. A Cessa, ela que é do Cabo de Santo Agostinho, ela disse que a amiga dela tem anemia e quando ela foi fazer o exame de sangue agora há pouco, estava o sangue muito grosso. Gostaria de saber do que é que se trata, né? Quando se chega a esse diagnóstico do sangue muito grosso, doutor. Bom, sangue grosso é uma interpretação, digamos assim, sem nenhuma base científica, né? É uma mera observação de uma pessoa leiga. Então, a melhor coisa para a gente saber se o sangue tem uma grande quantidade de hemácias ou uma menor quantidade de hemácias é fazendo um exame de sangue, um hemograma. Então, ela faça um hemograma. Se o hemograma der normal, pouco importa a impressão que se teve. Ótima explicação. Temos aqui o Cléo Mendes. A Cléo Mendes, ela diz o seguinte: curei minha anemia tomando suco de couve com limão. Minha filha, ela tem anemia, mas ela não gosta nem desse suco, nem de tomar nenhuma medicação. E ela fica o tempo todo comendo gelo. Foi o que o senhor explicou, não foi, doutor? Aquela curiosidade. O que a gente poderia dizer para a Cléo Mendes? Ela precisa procurar ajuda. A filha não gosta do suco, que ela disse que conseguiu a cura, né? Couve com limão, e também não gosta de tomar medicação, quer estar comendo gelo. O que é que a gente orienta para essa mãe? Primeiro, essa mãe tem que procurar um médico, né? Uma pediatra, um pediatra, para poder fazer o diagnóstico daquilo que pode estar causando esse mau hábito, né? Ou então, e aí ver com a nutricionista a complementação das orientações dietéticas se tiver uma deficiência de ferro. Bom, porque aí sugestões de cardápio, né? Aí tem que ser uma coisa mais detalhada, ver o que é que a criança come, né? Os hábitos alimentares dessa criança e a gente tentar introduzir uma alimentação mais completa para ela, né? Ok, temos aqui outra participação, sem identificação. A pessoa diz o seguinte: meu filho, ele fez o exame de sangue e mostrou 97. A médica disse que ele está com anemia. O que fazer? 97 ou 9,7? Pode ser 9,7, né? O corretor ortográfico deve ter alterado. 9,7. 9,7 é realmente uma anemia, porque, como eu falei, a hemoglobina tem que ser a hemoglobina abaixo de 12 já é anemia.
Então a gente vai ter que identificar por que é 9,7 e precisar fazer o exame complementar, ou dosar o ferro, dosar a vitamina B12, dosar o ácido fólico e ver se a anemia é carencial. Se não for, tem que partir para a eletroforese da hemoglobina para ver se é hereditária. E assim por diante, o médico deverá investigar uma anemia, um clínico, um pediatra, um médico. Tem aqui a dúvida agora da Aparecida, ela quer saber se é verdade que quando a anemia ela avança, começam a aparecer manchas no corpo, doutor? É verdade? Não, as manchas no corpo, as manchas roxas no corpo, né, em crianças principalmente, a gente tem que atribuir alguns traumas, né? As crianças pulam, batem e não têm uma noção exatamente espacial como os adultos têm. Então isso acontece delas terem muitas manchas roxas. Agora, a anemia em si não tem a ver com a mancha roxa, né? Mas se for, por exemplo, uma mancha roxa que cresce, que aparece em várias partes do corpo, principalmente no tronco, na face, onde você não espera que haja trauma, aí é bom procurar um médico que pode fazer um hemograma, que pode ser uma outra doença que está levando a isso. A participação agora da Roseli, ela disse que tem um filho de 8 anos e ele está com pouco ferro. A médica não passou nenhuma medicação, nenhum medicamento, só couve e outros alimentos. Ela quer saber quais são esses outros alimentos ricos em ferro. A gente reforça mais uma vez aqui para a Roseli, que tem um filho de 8 anos. Bom, a Roseli tem que reforçar os alimentos de origem animal, que são a melhor fonte de ferro, né? É um ferro que é muito bem absorvido pelo organismo, então se ela incluir esses alimentos, as carnes, os pescados, né, na alimentação e complementar com a couve, com o feijão, que são alimentos ricos em outro tipo de ferro, que é o ferro não M, mas que não é tão bem absorvido, ela vai conseguir dar uma alimentação adequada, né? Mas ela tem que ver o acompanhamento se essa anemia vai perdurar, porque se acontecer, ela tem que retornar ao médico para fazer um tratamento mais completo. Ok, vou pedir licença agora aos convidados, porque eu tenho um ótimo recado para você que está em casa nos acompanhando aqui o programa Assunto do Dia. Olha só, está chegando o grande dia da abertura das comemorações do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que acontece no dia 21 de outubro na Arena de Pernambuco. E na Praça Sul da Arena foi preparada ali uma grande estrutura para você assistir à abertura do centenário. Tem 3 telões, várias cadeiras, banheiros e também lanchonetes. Tudo para que você participe dessa noite inesquecível. Você poderá também guardar sua lembrança desse dia histórico. Você vai convidar todos os seus amigos e também a sua família. Faça sua caravana e venha adorar a Deus conosco e sentir o poder de Deus nesse dia inesquecível. Vamos juntos exaltar a Deus. E olha só, para chegar até a Praça Sul da Arena, você poderá vir pelos BRTs, utilizando o Expresso Arena de Pernambuco, que tem ali sua parada fixa na Praça do Derby, no Recife, área central do Recife, ali Praça do Derby, com saída a partir da 1h da tarde até às 5h20 da tarde, com retorno lá da Arena para a Praça do Derby novamente, a partir das 9h da noite. Terá também ali a opção do metrô, utilizando a linha sentido Camaragibe, você vai descer na estação Cosme e Damião e vai embarcar na integração Cosme e Damião, sentido Arena Pernambuco, também a partir da 1h da tarde, esse serviço até às 11h da noite, o serviço do metrô com a integração, né? Então você não vai ficar de fora, não fique de fora e venha adorar o Senhor conosco no evento que vai marcar o nosso estado. Venha fazer parte da nossa história. E depois desse recado, a gente tem outro recado agora da Luciana Luna, que no próximo bloco tem receita aqui no programa Assunto do Dia. Olá, Luciana! Olá, Valdson! Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um hot dog bem diferente. Ele é típico americano, é já, depois do intervalo. E a partir deste momento vamos aprender a preparar um hot dog no palito. Olha só, a dica é da Luciana Luna, a gastrônoma que faz parte aqui do quadro Receita do Dia. Confira! Olá,
gente, tudo bem? O hot dog ou cachorro-quente, como muitos conhecem, é um tipo de lanche que não pode faltar nos encontros de amigos ou até mesmo em festas infantis. E hoje eu vou ensinar para vocês um tipo de hot dog que é bem conhecido lá nos Estados Unidos, o hot dog no palito. Então pegue papel e caneta e anote os ingredientes desta deliciosa receita. Para a receita de hoje, você vai precisar de salsichas, meia xícara de leite, meia xícara de farinha de trigo, meia xícara de farinha de milho, um ovo, uma colher de sopa de fermento químico, meia colher de sal, pimenta do reino a gosto e óleo para fritar. Esta receita é bem prática. Nós vamos começar colocando no recipiente o leite, e o ovo, e nós vamos misturar bem. Após misturar, nós vamos acrescentar a farinha de trigo, a farinha de milho e o sal. E vamos misturar mais um pouco. Agora eu vou temperar com um pouquinho de pimenta do reino. E para finalizar, nós vamos colocar o fermento. A massa já está pronta, agora nós vamos colocá-la num copo longo para facilitar na hora de melar as salsichinhas. Feito isso, nós vamos colocar o óleo para aquecer. Enquanto o óleo está aquecendo, nós vamos pegar as salsichas, cortá-las ao meio e em seguida espetar num palitinho para churrasco. Após colocar todas as salsichinhas no palito, nós vamos fritar. Então aqui eu vou mergulhar e depois em seguida levar o óleo. Agora é só servir. Então aqui eu coloquei 2 acompanhamentos, ketchup e maionese, mas vocês podem usar também mostarda. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Ok, muito obrigada, Luciana Luna, por mais uma dica aqui no quadro Receita do Dia. Você que está em casa perdeu algum detalhe da receita? Olha só, não se preocupe que assim que terminar esta edição do programa, a gente vai disponibilizar o vídeo com essa receita, o vídeo completo com a receita completinha. Você vai acessar facebook.com/assunto do dia e vai encontrar a receita de hoje. E olha só, por falar em coisa boa, a gente vai conferir a partir deste momento as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste atenção às dicas que vamos mostrar a partir deste momento, oportunidades de emprego. 2 vagas para auxiliar técnico de eletrônica. Para você preencher uma dessas vagas, a exigência é de ensino superior completo, 6 meses de experiência, R$3.000 é o salário. São 2 vagas para auxiliar técnico de eletrônica. Agora a gente confere a próxima oportunidade. São 20 vagas para bombeiro civil, 20 oportunidades, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário. São 20 vagas para bombeiro civil. Vamos a mais oportunidades de emprego. Agora tem 5 vagas para vendedor pracista. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$937 é o salário. E você que está em casa, se interessou por uma dessas oportunidades?
eleição do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, e o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue aqui com o nosso programa falando sobre anemia e vamos conferir a partir deste momento as dúvidas de quem ligou e participou aqui do programa Assunto do Dia. Vamos conferir aqui no nosso telão as primeiras perguntas. A primeira é da Conceição, 58 anos, de Jaboatão Centro. Ela pede para fazer meio que uma revisão, né, nesse último bloco do programa sobre os sintomas. Quais os sintomas que a gente poderia destacar da anemia? É a dúvida da Conceição de Jaboatão Centro. Vou fazer uma revisão, doutor. Bom, como eu falei há pouco, os sintomas principais da anemia, né, são o cansaço, a sonolência, a fraqueza, a incapacidade de exercer atividades que antes exercia, a pessoa começa a ficar cansada, não produzindo. Crianças e adolescentes têm dificuldade de concentração, de aproveitamento escolar, inclusive. Isso é um sintoma. O sinal clínico da anemia principal é a palidez. A gente vai vendo que as pessoas vão ficando cada vez mais pálidas e fracas. Então, entre sinais e sintomas, é isso que predomina na anemia. Ok, vamos ver de quem é a próxima pergunta. Temos aqui outra participação. Maria Aparecida tem 53 anos, mora no Pina. Ela ligou para a gente e disse o seguinte: tive secreções nos pulmões, taxa alterada de VSH, teve gastrite, refluxo e minha barriga, ela diz que incha, né, quando ela come algo doce. Tenho apenas 43 quilos. Quando fui ao reumatologista, ele afirmou que não tem solução. Isso é verdade? Ela queria uma opinião dos convidados. Maria Aparecida, de 53 anos. Bom, ela tem vários sintomas aí. Ela precisa de um médico clínico. Eu sei que o reumatologista é um clínico, mas é preciso investigar porque que ela tem o refluxo, a gastrite, são assuntos geralmente para os gastroenterologistas. Então, talvez ela procure um clínico gastroenterologista para iniciar essa investigação. Ok, vamos à próxima participação. Temos aqui outra dúvida. Marlene Silva, 62 anos, Jardim Jordão, ela mora. Ela disse que o esposo ele tem anemia e faz hemodiálise e ele não pode comer fígado nem cenoura. Como é que eu faço para suprir essa necessidade? Bom, é um caso específico, então ele tem que ter um acompanhamento, porque ele precisa de uma alimentação bem balanceada, tem que ser individualizada no caso dele, né? Porque tem que olhar todos os exames que ele bioquímicos para poder ter um acompanhamento. Não posso assim dizer o que é que ele vai comer, o que ele não vai comer, né? Uhum. Tem que saber como ele está no momento, né, atual. Mas geralmente nas clínicas de hemodiálise, né, tem a nutricionista de lá que pode orientar isso. Então é importante procurar o acompanhamento, né, da área para poder fazer o acompanhamento. Porque vai se entender, né, o porquê dele não comer fígado, nem cenoura, pode ter alguma restrição por conta do exame que ele fez, algo específico. A né? ureia, a creatinina, o potássio, tudo isso são elementos que precisam ser controlados, né, quem tem doença renal crônica dialítica. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Temos outra participação. De quem é a próxima pergunta? Vamos ver. Olha só, Osani Maranhão, de Abreu Lima, tem 31 anos. Ela diz que tem ausência de ferro no organismo e agora estou grávida. Como devo repor esse ferro para não prejudicar o meu bebê? É a dúvida da Osani Maranhão. Bom, as gestantes são nutrizes, né? Começa aí, prejudica o bebê se está com deficiência de ferro. A ausência não existe, então provavelmente ela tem deficiência de ferro diagnosticada, feita pela dosagem do ferro sérico, e aí há formas de reposição por via oral. A gente tenta a via oral como de primeira escolha e depois a gente tenta as vias parenterais. A melhor via para aplicar o ferro é a via venosa, porque mais rapidamente repõe o ferro e prejudicará menos tempo o bebê. Vamos à próxima participação. Outra pergunta, a Valdecira, Valdecira Santana, de 63 anos, de Campo Grande, ela diz o seguinte:
tenho doença renal crônica e tenho anemia. Todo doente renal tem anemia, doutor? Não, em medicina não há todo, né? É. Não há nem sempre nem nunca, mas a grande maioria, a imensa maioria dos renais crônicos tem anemia. Por que motivo? Porque a diminuição da filtração renal diminui a produção de um hormônio chamado eritropoetina. Eritro de sangue e poetina de criação. Então, criação do sangue. Então, a ausência desse hormônio ou a redução da produção desse hormônio gera anemia. Mas todos os serviços de hemodiálise de doentes renais crônicos, eles têm médicos e nutricionistas que orientam como conduzir essa anemia. Ótima explicação. Vamos ver de quem é a próxima dúvida. Gutierrez Souza, de 18 anos, do Pina, diz o seguinte: o resultado do meu hemograma constou hipocromia, né? Hipocromia. Tomo creatina e complexo B. Isso influencia? O resultado do hemograma constou aí a hipocromia. Bom, hipocromia e microcitose são resultados de uma análise do hemograma que mostram que pode haver uma deficiência de ferro, não é? E pode ter também uma doença hereditária, porque a gente tem hipocromia e microcitose não somente nas anemias por deficiência de ferro, mas também em algumas condições hereditárias. Então é preciso que haja. Agora, eu não creio que a creatina nem o complexo B modifique isso, não. Apenas eu questiono por que tomar creatina, porque o alimento já tem isso tudo. Então, é preciso que seja visto com o médico essa prescrição e o diagnóstico correto da sua hipocromia. Próxima pergunta, temos aqui outra participação. Vamos ver de quem é a próxima dúvida. É da Roberta, tem 37 anos, de Jardim Atlântico, Olinda. Ela diz o seguinte: beterraba, cenoura, água de coco, fígado, galinha, fígado de galinha ou fígado de boi ajudam a combater a anemia? Roberta, de 37 anos. A beterraba, a cenoura e a água de coco não tem um efeito, né, positivo. Mas o fígado, tanto de galinha como o fígado de boi e as carnes vermelhas, de uma forma geral, realmente ajudam no combate à anemia. Ok, vamos ver de quem é a próxima participação, de quem é a próxima dúvida. Da Rosemary Matias, 47 anos, de Cavaleiro. Ela diz que tem anemia há 9 anos. Infelizmente, só gosta de comer ovos e verduras. Faço uso ali de Combiron, né, fólico, e continuo com anemia. O que é que eu devo fazer? A dúvida da Rosemary. Bom, veja bem, o Combiron fólico é uma reposição de vitamina B12, B1, B6, as vitaminas, de modo geral, e o ferro. A palavra Combiron é um nome comercial que quer dizer combinação de ferro. Comb, de combinar, iron, de ferro, do inglês. Então, essa combinação de ferro tem nutrientes. Agora, é preciso que ela seja analisada por que ela tem essa deficiência de ferro, né? Então, é corrigir a deficiência de ferro com ferro, mas também fazer o diagnóstico da causa da anemia. Ok. Essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho e atenção de sempre aqui no nosso programa. E a gente segue para responder as últimas perguntas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você também acessou o nosso WhatsApp, deixou sua participação. Preste atenção que vamos responder a partir de agora. Olha só de quem é a próxima participação. A Raquel. A Raquel diz o seguinte: ela diz que tem anemia. Ela quer saber se o sal faz mal para quem tem anemia. Ela diz que toma também o sulfato ferroso, mas fica com prisão de ventre. É a pergunta aqui da Raquel. O sal é prejudicial a quem tem anemia? Não. No meu ponto de vista, não vai influenciar, né, no aporte de ferro que ela vai ter com a alimentação. Quanto ao tipo de suplementação que ela está tendo, que está resultando numa constipação, né, intestinal, aí ela pode modificar, como o doutor Aderson falou, por outro tipo de suplemento, né, que não cause... Existem outros sais ferrosos que ela pode, né, tomar. O glicinato, o ferro polimaltosado, tem outras formas. Então ela procura o médico, se queixa de que esse remédio está dando constipação, que está dando prisão de ventre, e ela tenta mudar. Mas também uma dieta rica em fibras, muito líquido, alimentação boa, correta, também ajuda as pessoas a combaterem a prisão de ventre.
Às vezes, de um modo geral, a pessoa toma só o remédio e deixa de fazer as outras coisas, né, que devem exatamente, ser feitas. né? Por isso que é importante a orientação médica e nutricional. A culpa nem sempre é só do remédio, né? É de hábitos que a pessoa tem que não ajudam no funcionamento intestinal. Tem aqui a participação da Tâmara. Ela gostaria de saber se dormir muito e indisposição tem a ver com a anemia? Pode ter a ver. Depende da idade de Tâmara. Os adolescentes costumam dormir muitas horas mais, né? A construção dos sonhos, das fantasias, da própria personalidade é uma característica do adolescente e ele precisa de mais horas de repouso para ter mais horas de dormir para ter mais horas de repouso. Então isso pode acontecer, mas ela precisa ver se não tem realmente anemia, ir para um médico, porque pode ser um dos sintomas também, uma sonolência muito grande. Aquela dificuldade de acordar de manhã e de fazer algumas atividades também pode ser por deficiência de alguma coisa que está provocando anemia. Outra participação, agora sem identificação. A pessoa disse que já foi ao médico uma vez, deu anemia e o médico receitou o Noripurum. Noripurum fólico, doutor. Essa medicação é indicada. Hoje ela não fez o exame ainda, mas acredita que está de novo com anemia por conta dos sinais e sintomas que foram descritos. Ela pode comprar essa medicação novamente antes de fazer um novo exame de sangue? Ou o que é indicado? Fazer o exame e depois... É bom primeiro ir novamente ao médico, ver se fazer um novo hemograma, ver se tem anemia mesmo e ver se essa anemia é por deficiência de ferro. E só aí tomar o elemento que ela está deficiente, que é o ferro, se for o caso. Então, é preciso primeiro fazer o diagnóstico para poder fazer um tratamento correto. Agora, se ela recorreu e teve novamente anemia por deficiência de ferro, é preciso ver a causa disso. Se ela é uma mulher menstruante, veja com a sua ginecologista ou seu ginecologista, porque pode ser que seu fluxo menstrual esteja muito grande e precisa ser corrigido. Tem algumas frutas que a nutricionista pode indicar para ajudar no controle da anemia? Como eu falei, as frutas que são ricas em vitamina C, elas vão potencializar a absorção do ferro. Então, se numa refeição que você vai comer um alimento rico em ferro, você também fizer uso de uma laranja, do suco de goiaba, da acerola, você vai ajudar ao ferro contido num feijão ou numa carne, a que ele seja melhor absorvido pelo organismo. Uma última dúvida para a gente responder bem rapidinho. A Carla dos Butrins, em Olinda. A anemia emagrece? Não. Não necessariamente. Há pouco tempo eu falei que existe obesos com anemia. Então, os muito gordos também podem ter anemia pelo simples fato que a anemia é uma consequência da doença inflamatória que é a obesidade. Então, não necessariamente. Muita gente magra tem anemia, como muito gordo também tem. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. A gente fez aqui uma pergunta no início do programa. Foi a nossa enquete e a pergunta de hoje foi a seguinte: você conhece os sintomas da anemia? Vamos conferir agora o resultado. 45% das pessoas que ligaram para a gente e interagiram disseram que sim, que conhecem os sintomas da anemia. 55% disseram que não. E no decorrer do nosso programa explicamos, né, esses sintomas. Espero agora que na próxima oportunidade você responda assim que você aprendeu com 2 entrevistados aqui no nosso programa, 2 profissionais que entendem e muito sobre o tema. E é o momento de agradecê-los, né, pela participação aqui. Sandra Viana, nutricionista, muito obrigado por sua ajuda aqui no nosso programa. O espaço agora está aberto para o último recado, são as considerações finais. Fique à vontade. Eu que agradeço o convite, né? E é um tema assim, muito importante, que todos deviam ter muito cuidado com a alimentação, incentivar a amamentação, né, nas crianças e também o cuidado com as mulheres grávidas, que têm uma alimentação variada, colorida e que não excluam nenhum tipo de alimento a não ser sob recomendação médica ou do nutricionista. Mais uma vez, muito obrigado, Sandra. Também queria agradecer ao doutor Aderson Araújo, ele que é hematologista do IMOP. Doutor, muito obrigado por sua participação. O último recado também, fique à vontade. Bom, o recado é que a gente tem que se lembrar que as doenças do sangue, a anemia, as anemias, no plural, como eu digo, é preciso sempre um diagnóstico clínico, é um diagnóstico médico, é um diagnóstico laboratorial que precisa ser feito. Então a gente tem que, não é achar que tem anemia, ou achar que alguém tem anemia, ou achar que a anemia é uma coisa normal quando ela acontece. É cuidar para saber
qual é a causa, qual é o diagnóstico a ser feito para fazer o melhor tratamento. Então, as pessoas precisam aprender que comer bem, não é? E procurar bem os serviços de saúde corretamente é uma coisa fundamental para que a gente tenha uma boa saúde. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, amanhã teremos um novo encontro ao vivo aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!